Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Bem-vindos e bem-vindas ao Arrumadinho, o podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. No episódio de hoje nós vamos fazer breves visitas ao passado, vamos revisitar o passado brevemente para tentar interpretar o momento atual que o Brasil está vivendo, para tentar entender como chegamos até aqui hoje. Para isso eu vou ter a companhia aqui da jornalista Maria Carolina Santos, a Carol Santos, que é repórter da Marco Zero Conteúdo. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Inácio. É um prazer estar aqui nessa nova temporada do Arrumadinho. E vamos lá. E o entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, é o Luiz Costa Pinto, jornalista, escritor, consultor de comunicação, que vive um ambiente lá de Brasília e que veio aqui no Recife neste final de semana, voltou ao Recife nesse final de semana, porque ele é pernambucano e torcedor de Santa Cruz. Ele veio lançar o terceiro volume do livro Trapaça, que é uma série de livros que ele está escrevendo com as suas, beirando a ficção e a não ficção, com as suas memórias sobre acontecimentos importantes da história recente do país. Como vai, Lula? Bem-vindo. Bom dia Inácio, né? Bom dia, Carol, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve, né? Também, quem ouve, né, o Arrumadinho como podcast. É isso, eu não diria torcedor do Santa Cruz, eu diria sofredor com o Santa Cruz. Somos nós, né? Nós dois. Bom, vamos lá. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa aqui o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E também é importante, dê uma mão aí pra gente, ajuda aí a Marco Zero, fazendo o Pix, que vai ficar o tempo todo na tela dessa vez. A partir desse episódio, vai ficar aparecendo o Pix e o nosso QR Code aí o tempo todo. Bom, a campanha, Lula, entrou de vez, não apenas nas ruas. A semana passada ela chegou às ruas e agora ela chegou à casa, né, dos brasileiros e das brasileiras e tal. Com as entrevistas dos candidatos a presidente. Candidatos e candidata, né, a presidente. Você, ao contrário de nós aqui, jornalistas aqui de Pernambuco, você sempre conviveu, sempre circulou em ambientes onde nós não convivemos, né? Os ambientes da macroeconomia e também da política nacional. Você conviveu com atores importantes do cenário político nacional. A pergunta é, qual é a interpretação? Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma deixa para você discorrer e a gente começar a conversar com você aqui. O que é que esses atores nacionais, o que é que esses atores da política e da economia nacional estão pensando, como estão reagindo à possibilidade de vitória de Lula e com Bolsonaro aí fazendo de tudo, tanto para chegar ao segundo turno, como também para ameaçar o resultado das eleições? Inácio, Carol, é uma eleição, aliás, a gente vive tempos muito atípicos, né? O Trapaça, o livro, que está no seu terceiro volume, eu falo que tem um subtítulo que é Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. Por quê? Porque a gente parece estar imerso, né, e tentando fazer com que o Brasil não se afogue num cenário que é quase surreal, né, num cenário que é quase que uma irrealidade cotidiana. Ontem foi o dia em que o Bolsonaro compareceu à sabatina no Jornal Nacional e a gente assistiu a um espetáculo trágico, na minha opinião, do ponto de vista jornalístico, e também a um político que é presidente da República tripudiar avançando contra os cidadãos e as cidadãs brasileiras com mentiras, professando inverdades. E tem uma coisa muito... porque a cena política é muito diferente nos últimos tempos do que foi até 2010, até 2014. Eu acho que a gente entrou num parafuso
né? E esses livros, Trapaça, volume 1, volume 2, volume 3, volume 1 foi quando eu comecei a escrever, é um livro de 2019, ele traz os 5 meses do impeachment, né, do Fernando Collor de Mello. Era um outro Brasil, e era uma outra imprensa, era uma outra mídia, né? O jogo se jogava com outras regras. Parece até um mundo completamente diferente, e faz apenas 30 anos. E em 30 anos, esse cenário piorou profundamente. E a imprensa, e isso me choca, a imprensa perdeu o seu papel de condutor da política. Ô Luiz, ontem teve na entrevista com o Bolsonaro, que é o assunto do dia, eu queria saber da tua experiência, né, como repórter. Como é que se entrevista alguém que mente sistematicamente na sua cara ali? Como é que você consegue entrevistar uma pessoa assim? Eu acho que eu falei aqui já e repito, foi uma tragédia para o jornalismo, porque o William Bonner e a Renata Vasconcelos são essencialmente apresentadores, são âncoras. Estão a vida inteira deles, o William Bonner tem 30 anos ou mais, né? Eu me lembro que na época que eu ainda estava na revista Veja, trabalhando naquela cobertura do governo Collor, né, do impeachment do Collor, o Bonner já estava na Globo e ele estava fazendo um mestrado em jornalismo. Se eu não me engano, a tese dele era sobre o bom mocismo no jornalismo de TV do Brasil, né? Isso há 30 anos. Então, o Bonner, ele sempre foi protegido por essa macroestrutura, né, que é a Rede Globo, que sobrevive o tempo inteiro, sempre sobreviveu, né, de um monopolismo, é um jornalismo de voz única, né? Eu digo e vocês ouvem. Quando não é aquilo que eu estou dizendo, eu vou convencer vocês para que seja assim, né? E aí não sabe conviver com a busca do contraditório. Então, o Bolsonaro mentiu de maneira descarada, aberta, evidente. O Bolsonaro foi preparado para aquela entrevista, para fazer o que terminou conseguindo fazer, parecendo que ele mandava e governava os fatos, o que não é verdade. William Bonner tentou desmontar isso em alguns momentos, mas fez caras e bocas ali que não são condizentes com uma postura jornalística. Eu acho que faltou pragmatismo e objetividade, né, da parte do Bonner. Né? Da parte da Renata Vasconcelos, que tentou em alguns, ela estava tirando um pouco o Bolsonaro da zona de conforto quando ela foi trazida de novo ao momento da entrevista por outro tema, uma mudança de tema feita pelo Bonner, o que foi incorreto. Então, o que faltou ali? Faltou estratégia, né, de como arrancar o que você precisa, qual era a missão jornalística ali. Era deixar que o Bolsonaro emergisse, né, com tudo de ruim, com todas as incompetências que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Né? Isso estava latente, né, naquele personagem que ele envergou, né, na entrevista, mas não estava evidente. E aí eu vejo como é difícil você ter hoje, quando você mudou o ambiente de mídia, como é difícil você ter veículos, né, que tenham repercussão nesse novo ecossistema que se criou, onde se confunde youtuber e influenciador digital com jornalista, o que não é, entendeu? Aonde se confunde propagação de fatos, ou propagação de informações, ou propagação de versões com jornalismo e com reportagem, o que não é. A gente tem... Qual é a missão do jornalista? É traduzir a realidade para o maior público possível e deixar que o seu telespectador, o seu leitor, né, o seu ouvinte
tire as conclusões diante daquilo que você colocou. E não é ter objetividade, né? O jornalista, aí já dizia o Nelson Rodrigues, nos anos 60, começo dos anos 70, não existe objetividade jornalística, né? Isso é um mito, não existe objetividade. A gente tem que ter lado. Agora, a gente tem que ter tranquilidade para expor todas as facetas de um problema, para expor a realidade, né? E isso não foi feito ontem, né? Eles não conseguiram fazer, eles não tiveram a arte, né, de entrevistar para chegar a esse resultado. E eu temo, né, pela sequência das sabatinas, né, porque eles vão procurar tirar o atraso dessa repercussão. Desde que essas sabatinas começaram na Rede Globo, e se eu não me engano elas começaram em 2002, né? E em 2002 eu estava participando, estava integrado, né, ao núcleo de campanha do Ciro Gomes, né, em 2002, né, isso está contado aqui em Trapaça, não esse episódio específico da sabatina da Globo, porque mas o Ciro, todos os outros candidatos, eles naquele ano, em 2002, eles foram massacrados pelas bancadas do JN. Se eu não me engano, na época ainda era a Fátima Bernardes quem fazia a dupla com o William Bonner naquele momento, mas houve um massacre, né, porque eles queriam envergar esse personagem de somos contra tudo e contra todos. E foi assim em 2006, e foi assim em 2010. Eu costumo dizer que o único político que sentou ali e venceu aquela bancada foi o Eduardo Campos, em 2014, mas ele se preparou, e eu acompanhei essa preparação dele, ele se preparou um mês para aquele momento. Ele morreu no dia seguinte, na tragédia do acidente aéreo. Mas ele se preparou, ele calou com muita tranquilidade, com aquele jeito que ele tinha, mas ele, quando o William Bonner tentava atravessar, né, a entrevista dele, ele dizia, calma lá que eu vou responder. E chegava até o fim do raciocínio. Em 2018, né, a gente tem isso muito fresco na memória, eles tentaram destroçar o Haddad, né, que era uma espécie de estreante na política. Tinha sido prefeito de São Paulo, já tinha sido submetido a um massacre da mídia contra a gestão dele em São Paulo, muitas vezes injusto, né? Mas o JN, a sabatina do Haddad no JN, em 2018, contra o Haddad, né? Não foi foi contra o Haddad, ela foi muito marcante. E não se viu isso ontem, né? Não se viu a tentativa de explorar o contraditório. Luiz, outra pergunta sobre mídia, né? A gente vê aí nos últimos anos, né, principalmente no governo Bolsonaro, várias matérias de denúncias, várias reportagens de denúncias, e são investigações que não caminham, ou caminham muito devagar. As instituições não estão respondendo à mídia do jeito que respondia antes. A gente vê que as denúncias não têm tanta repercussão como tinham há 10, 20 anos atrás. O que está acontecendo com a mídia no Brasil? Carol, mudou muito esse ambiente de mídia, né, de imprensa. Mudou radicalmente. Primeiro, as empresas, a mídia tradicional, ela quebrou, né? Você, salvo uma organização Globo, que sobrevive, mas completamente diferente do que era, né? Uma Folha da Manhã, que é a empresa, a holding da Folha de São Paulo, que sobrevive sem os seus dois comandantes históricos, né? Os Otávios, pai e filho, né? O Estado de São Paulo, que está quebrado, é uma empresa totalmente deficitária. Tirando isso, acabou, né? E acabou de maneira dramática a imprensa local, a mídia regional. Veja bem, a gente tá aqui no estúdio gravando na Rua da Palma, no Recife. Eu comecei a trabalhar em redações em 1988 no Jornal do Comércio, né, aqui na Rua do Imperador. A gente tinha
um ambiente de outros pequenos jornais, tinha até jornal mural, né? Aqui em Recife. Você tinha o Diário da Manhã, né? Que era pregado, era um jornal mural. Né? Você tinha um jornal noturno, né? Sangrento, você tinha a concorrência do Diário com o Jornal do Comércio, você tinha prêmios internos de reportagem dos dois veículos, né? Eu, como estagiário ainda, só passei no Jornal do Comércio como estagiário, mas disputei, fui até o fim e ganhei, junto com a Flávia de Guzmão, um prêmio de jornalismo, né? E no final a gente acabou sorteando, porque eram 2 vencedores, ela levou o prêmio todo, né? Infelizmente, mas curtiu, foi uma viagem para Paris, né? Com tudo pago. Né? Mas é o seguinte, a gente não tem mais esse ambiente de disputa, e isso faz uma diferença radical. Você tinha porque a gente ia atrás das histórias, a gente tinha donos de veículos de comunicação cujo princípio fundamental não era exclusivamente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sim, né? Muitos ficaram muito ricos. Não era só ganhar dinheiro, mas era também ter poder. E ter poder não só na base da chantagem, era ter poder porque você tinha relevância, porque você era temido. Isso acabou no Brasil inteiro. Então você não tem, acabou aqui os veículos locais, né, eles são uma nesga do que foram. Isso eu estou falando, a gente tinha no Recife, né, esses jornais locais, tinha revistas locais, não tinha sites, né, e tinha as sucursais todas, e algumas muito grandes, né. Em 1990, quando eu assumi a sucursal da Veja aqui no Recife, a gente fazia uma revista semanal no Recife, né, que era a Vejinha 28 Graus, com jornalismo. Né, com jornalismo, não era só um compêndio de bares e restaurantes e hotéis e passeios, não. Tinha informação que incomodava determinadas pessoas. Eu sei porque eu briguei naquela época, tinha acabado de me formar, tinha 21 anos de idade, e uma das capas, né, mais comentadas, além de trabalhar para a Veja Nacional, né, uma das capas mais comentadas que a gente fez naquela época na Vejinha foi colocando João Alberto contra Alex, os dois colunistas sociais, um contra o outro, e ressaltando, né, o que havia de incorreto, de distorcido no exercício profissional daquela coisa que era o colunismo social. Imagina, eu fui assim defenestrado, né, por esses dois que eram na época dois bastiões do jornalismo pernambucano, que não era jornalismo, né? Então essa cena mudou. E aí no campo nacional mudou radicalmente, porque as pessoas começaram a querer dar muita opinião, a só dar opinião, a apurar pouco. Aí quando vem alguém que faz uma apuração, né, razoável e com um impacto nacional, se destaca, mas fica só, né? Olha, agora, hoje amanhecemos o dia com a Polícia Federal fazendo uma busca e apreensão nas residências dos donos do Coco Bambu, da Avan, da Mormai, da Multiplan, da W3, da Tecnisa. São os empresários bolsonaristas, né, que foram expostos por uma reportagem do Guilherme Amado, aonde? No site Metrópolis, que é um veículo que surgiu na mídia digital no Distrito Federal, que pertence a um condenado, pertence a um ex-presidiário, né, que foi condenado e preso, né, depois de um processo longo, né, que ele atuou com as mais diversas chicanas jurídicas, que é o Luiz Estevão, primeiro senador cassado na história do país. Luiz Estevão foi cassado porque ele atuava, né, de maneira corrupta, né, no financiamento das obras do TRT de São Paulo, né? E no processo de cassação do Luiz Estevão,
né? Terminaram caçados também o José Roberto Arruda, né, por fraudar o painel eletrônico, né, e o Antônio Carlos Magalhães, né, porque estava no processo de fraude do painel eletrônico do Senado também. Então, veja bem, o Metrópolis, apesar disso tudo, ele criou o ambiente de se fazer jornalismo numa capital do tamanho de Brasília, capital de um país do tamanho do Brasil, que também não tem mais imprensa, né? O grande jornal da cidade, né? O Correio Brasiliense, jornal do qual fui editor executivo, saí dele quando saí de redações em 2002, que na época a gente tirava 76 mil exemplares na semana e chegava a 120, 150 mil aos domingos, né? Hoje, o jornal não chega a uma tiragem de 10 mil exemplares na semana. É uma tragédia, né? E o que é que acontece? As empresas decidiram não investir mais no jornalismo, né? Muitas fazem jornalismo ou financiam operações jornalísticas para serem amigas do poder e não temidas pelo poder. Essa é uma diferença muito grande. É você ter o poder porque você é temido pelo poder, né? E eu acho que aí, foi nesse momento que a imprensa brasileira se perdeu. E aí ficamos, não diria reféns, mas ficamos dependendo de quê? Da estruturação de veículos, como é a Marco Zero, como são outros veículos da mídia digital independente, que surjam com uma estrutura financeira que lhes dê independência e capacidade de investimento em jornalismo, né, com alguma estrutura para fazer reportagens, para investir em determinados temas, com alguma segurança financeira, mas que vai ter que buscar uma repercussão também cacarejando seus próprios ovos nas redes sociais. E não era assim antigamente. As pessoas liam, né? As pessoas não estavam submetidas a um governo, a um governo de opinião única, entendeu? Nem a esse império da busca dos likes, aonde as pessoas iam se informar para ter opinião. E aí, como esse ambiente mudou completamente, também mudou um pouco a postura do jornalista, né? E isso, para mim, é muito ruim, né? Eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acho que o jornalista, às vezes, ele quer ser um influenciador antes de ele ter a estrutura para dizer por que é que eu sou um influenciador. O que é que me faz? É porque eu sou engraçadinho? É porque eu lacro? É porque eu sou enfesado? É porque eu... e não por aquilo que eu fiz, né? Então, na hora que muda esse ambiente, eu acho que muda muito a qualidade do que a gente tem como produção jornalística. Luiz, eu vou aproveitar a sua resposta para a pergunta que Carol levantou para dizer uma coisa. Jornalismo é muito caro. Jornalismo dá muito trabalho. E é por isso que lá no início da apresentação da Marco Zero, eu pedi para os leitores e para os nossos ouvintes e para as pessoas que acompanham Marco Zero, quem considera o nosso jornalismo de qualidade e sério, nos darem uma mão, porque essa mão é fundamental. Tanto que, e a coisa mudou tanto que estou eu aqui, um jornalista, pedindo para as pessoas nos darem dinheiro, fazendo um Pix. Porque é fundamental você ter estrutura. E o financiamento hoje é um dos gargalos da mídia independente. Aliás, da mídia como um todo, né? Mas a mídia independente ela sofre bastante porque nós procuramos outros caminhos para nos financiarmos. Bom, dito isso, eu queria comentar, mas queria lhe perguntar sobre um episódio que, na minha opinião, juntou o Brasil de ontem, o Brasil de 92, que você acompanhou, ou melhor, atores do Brasil de ontem, com esses novos atores, os influencers e tal, e os movimentos que se firmam e se consolidam e usam as plataformas das redes sociais, que foi o impeachment de Dilma, ou o golpe contra Dilma. Ali
os atores de ontem, os atores do Brasil de ontem, surfando uma onda do Brasil que estava se construindo, do Brasil que somos hoje, para tirar uma presidente que não cometeu crime de responsabilidade. E na nossa conversa que nós tivemos na semana passada, quando eu fiz a matéria sobre o lançamento do Ultrapassa, que aliás é um livro instigante, assim, todos os três você não para de ler. Naquele dia você me disse que os atores políticos que conduziram o processo de impeachment, eles se arrependeram do que fizeram. Você citou nominalmente o Rodrigo Maia, que é uma pessoa com quem você já foi seu cliente, eu acho, o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira. Esse arrependimento se traduz como? O que é dito, o que é que essas pessoas estão fazendo para mudar o cenário que eles construíram a partir daquele processo? Porque aquele processo desbancou nisso onde nós estamos agora. Isso, perfeito, Inácio. Olha só, eu digo também que o Brasil passou por 2 impeachments. O impeachment do Collor uniu o Brasil, o impeachment da Dilma dividiu o Brasil, né? Aí são processos políticos completamente diferentes. No Ultrapassa 1, eu conto da construção do impeachment da Dilma, que não foi por causa da entrevista do Pedro, dada a mim. O Pedro também não chegou, bateu na minha porta, e isso fica muito claro no livro. E, aliás, eu acho que esse foi o motor de eu ter decidido escrever o livro, porque, com o passar dos anos, parecia que o Pedro tinha escolhido a Veja para dar entrevista, porque a Veja tinha 1 milhão de exemplares, e na Veja tinha me escolhido porque eu era um jovem repórter. Não, deu trabalho e custou dinheiro, né? O Eduardo Oineg, que na época era o chefe da sucursal da Veja em Brasília, ele tinha sido chefe aqui em Recife, né? E que cobriu a eleição do Collor para a Veja, na campanha de 89, o Oineg ria, dizendo que parecia que era um projeto 30 anos, né? Que o Roberto Tivita, dono da Editora Abril, que editava a Veja, tinha me escolhido e tinha me feito jornalista para fazer aquela entrevista. Por quê? Porque eu precisei, eu não sabia que o Pedro ia dar aquela entrevista, nunca soube, mas eu comecei a me relacionar com o Pedro, numa relação fonte-repórter, um pouco mais de 1 ano antes, vivendo aqui em Recife, indo para Maceió toda semana, fazer nada, bater papo com o Pedro, tomar um uísque, tomar um café da manhã, almoçar. E isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro, mas é isso, exatamente, custa dinheiro. Ou eu ia de carro, ou eu pegava um avião, tinha um voo aqui, acho que era às 6 horas da manhã, pousava às 6h30 em Maceió, descia, ia lá na casa dele, tomava café da manhã, aí tinha um voo que saía de lá, eu acho que às 10 horas da manhã, 10h30, eu pegava esse voo, voltava para cá, meio-dia eu estava de volta em Recife e já tinha um outro almoço de trabalho. Isso custava dinheiro. Dar essa estrutura para que você cultive uma fonte custa dinheiro, né? Claro, é toda a estrutura, tá? E aquele impeachment lá atrás, ele não foi só por causa da entrevista. Por quê? Porque no meio da CPI, que levou ao pedido de cassação, houve um momento que a gente disse, não, Collor vai ficar, vai vencer, vai ficar, até que surge o Heriberto, né? Por meio da nossa concorrente, isto é. O Heriberto foi fundamental para levar as provas, né? E o Heriberto, veja bem, o Heriberto surge para isto é, levado para dentro da redação por um fotógrafo e o jornalista Augusto Fonseca, né? É entrevistado, eles veem que tem uma grande informação, uma grande notícia, e procuram esconder aquela fonte, porque não estava, esconder da concorrência. Levam ele para a Bahia, escondem numa fazenda para que ele não converse com nenhum outro jornalista. Custa dinheiro, entendeu? Aí tem que convencer depois, com tudo certo, vai ter impeachment e tal, mas tinha um personagem, isso eu conto no Ultrapassa 1, tinha um personagem que era contra o impeachment, e fundamental para convencer a elite política, convencer a elite econômica e, sobretudo, convencer as organizações Globo que o impeachment tinha que acontecer, que era o doutor Ulisses, que era vivo. E aí surge
no rol de documentos da CPI, um documento que era matador, que liquidava aquilo. E que deveria, pelo trabalho que eu vinha fazendo como jornalista, para a Veja, deveria ter vindo para mim. E eu fui avisado que não iria para mim. Aquele documento seria entregue ao Globo, né, para repercutir no Globo, que era onde ele iria convencer o doutor Ulisses, que era o cheque da Fiat Elba, né, comprada pelo um cheque fantasma dos fantasmas de PC, que foi usado para comprar o Fiat Elba do Collor, que foi foi a pá de cal na estrutura do Collor. A partir dali ele realmente derreteu politicamente e foi cassado. E aí o país se uniu para tirar o Collor e dar condições de governabilidade a um personagem improvável para a presidência, que não conspirou pela presidência, que foi o Itamar, e que era o homem comum. Itamar era a expressão real do homem comum, né? Separado, um engenheiro de classe média, ex-prefeito de Juiz de Fora, uma pessoa que não tinha nenhum grande brilho político nem intelectual, mas que conseguiu montar uma estrutura de governo e governou, e que foi fundamental para consolidar a democracia, né? A transição do Itamar. Aí vem o período, né, que aí está descrito aqui, o começo, o livro termina no que eu chamo de a antivéspera da nossa tragédia, que é quando começam as alianças do Aécio Neves, derrotado em 2014, com o Eduardo Cunha, que queria ser presidente da Câmara em 2015, o Aécio dizendo que a Dilma, que o derrotou no voto, legitimamente em 2014, não poderia governar. Aí se alia ao Eduardo Cunha e começa, antes mesmo do início da tramitação do processo de impeachment, você vem um erro político do PT, tendo disputado como disputou a eleição de presidente da Câmara em 2015 contra o Eduardo Cunha, fraturou a base política dele, da Dilma, né, do PT no governo, não soube se reconstruir, né, dessa fratura. O Eduardo Cunha começou a segurar as iniciativas de governo e deixando passar as pautas-bomba, que só foram piorando a situação macroeconômica do Brasil, até que eles veem a possibilidade de efetivamente caçar a Dilma, que é quando eu termino o livro mostrando que o PMDB de então estava na estrutura, na base do financiamento, né, do MBL, que levou à cassação. E aí, nesse período, veio depois, né, isso estará presente num outro livro, como aconteceu o impeachment tal da Dilma, e vem o arrependimento. Eu, de fato, tenho conversado com alguns personagens centrais ali do impeachment, da parte do PMDB, né, e eles se arrependem. Por quê? Porque eles veem que o impeachment era um atalho para o exercício do poder por esse grupo deles. Em democracia não tem atalho, dá trabalho, custa, né, exige energia da gente, e você não vai chegar. Então o Michel Temer chegou ao poder por um atalho, né, foi um governo desastroso que preparou a condição para essa tragédia brasileira, que foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Não foi no início, não, foi no meio, né, de um golpe de Estado, de um golpe jurídico, parlamentar, classista, que foi o que nós vivemos, né? E isso dividiu o Brasil. E dividiu até esse ponto em que nós estamos aqui, aonde a gente está no meio de uma campanha eleitoral presidencial, que é uma campanha com todos os ingredientes de segundo turno, no primeiro turno. É uma campanha totalmente polarizada entre Lula e Bolsonaro, aonde não existe, nunca existiu terceira via. A terceira via
né? No que ela podia, ela foi abduzida pelo Bolsonaro. Esse eleitor, né, que antipetista, ele já migrou. Ainda existe um colchão muito flat, muito pequeno, né, de votos que vão para o Ciro, vão para Simone Tebet, mas que eu acho que a tendência é eles migrarem logo no primeiro turno, ou para Lula, e eu vejo isso em maior medida, ou para Bolsonaro, porque o país está dividido. E nessa divisão, que se iniciou com o impeachment da Dilma, quem foi destruído? Justamente o famoso, que não existe, centro político, né? E esse centro político, que deu o golpe de 2016 na Dilma, foi ele que sumiu da cena, porque ele viu a extrema-direita crescer e o cenário se radicalizou. E aí a gente hoje tem um cenário de extrema-direita e um movimento de resistência da democracia. E quem soube encarnar esse movimento? O Lula, que aí transitou da esquerda para o centro, trazendo muita gente. Me parece que o Brasil de ontem, aquele Brasil daqueles atores com quem você conviveu, foi quem perdeu nesse processo, né? Quando você fala o centro político, me parece que foram esses atores de ontem que perderam, os que se arrependeram, né? Sim, eu não tenho dúvida, perderam, e perderam, me parece até, a bússola de como fazer política, né? Porque eles até faziam política tendo Lula como inimigo, como adversário. E agora o Lula não é mais o adversário, é o salvador deles, entendeu? Porque o Lula, até pela idade, o Lula tem 76 anos, né? Vai fazer 77 no dia 27 de outubro, ou seja, esperamos que já eleito, né? E ele não vai disputar uma eleição para vencer daqui a 4 anos, com 81 anos de idade. Então, o Lula é, mais uma vez, o personagem que pode nos resgatar, como fez, de um processo acelerado de degradação para uma autocracia, né, como ele fez em relação à ditadura, liderando o movimento sindical. E ele é também o personagem dessa transição necessária, né, que a gente tem hoje que fazer para restaurar as instituições e restaurar tudo aquilo que a gente vinha construindo de forma paulatina para o Brasil depois da ditadura militar. Ok. Luiz Costa Pinto, gostaria muito de agradecer a sua presença, você ter vindo ao Arrumadinho. Você vai viajar daqui a pouco de volta para Brasília para ajudar a sua família, mas criou um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Quero muito agradecer. Agradecer também a Maria Carolina Santos, a famosa Carol Santos, pelo companheirismo aqui. Carol, de grandes reportagens, viu, Carol? Eu acompanho o Marco Zero e sempre elogio, né, as reportagens que você faz, com o teu olhar sobre a notícia, né, muito crítico, muitas vezes, né, e o Inácio sabe disso. Um dos melhores textos do jornalismo pernambucano. Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui no Arrumadinho. Vamos agradecer a Justino Passos, da Ecos Comunicação, responsável pela estrutura, pelo estúdio, pela edição, ao nosso produtor Ariel Sobral e também a Iveson Santo, que também dá uma contribuição importante no Arrumadinho nas redes sociais, e a todos os colegas da Marco Zero que, né, possibilitam a volta do Arrumadinho. Bom, é isso. Agradecer também a todas que ficaram aqui com a gente até agora. A Marco Zero Conteúdo é um veículo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da colaboração de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, nos siga lá nas redes sociais, acesse o nosso site para informações sobre como doar. Os links para tudo isso estarão na descrição desse episódio, mas também está o QR Code e o número do nosso e a chave do nosso Pix na tela. Muito obrigado. O Arrumadinho volta semana que vem.